Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que esteja distante. Queria estar aí presente de corpo e aproveitando toda essa hospitalidade de Óbidos, a beleza do local e aquele encanto especial que eu tenho cada vez que volto para Portugal. É como se eu estivesse voltando para minha terrinha. E fico muito, muito feliz e muito honrado com o convite e sinto muito estar perdendo esse luso brasileiro. Eu participei em todos desde o primeiro e infelizmente esse não está dando para eu estar presente com vocês. Questões de saúde, a gente vai ficando mais velhinho, vai ficando com mais dificuldade de locomoção e uma viagem agora seria para mim praticamente impossível. O médico vetaria esse tipo de viagem longa. Tem que tomar alguns cuidados muito especiais. Mas, felizmente, estou bem, alerta e acompanhando, mesmo assim, à distância, esse luso brasileiro que me deixa tão orgulhoso. Como vocês sabem, a ideia do luso brasileiro começou como uma reaproximação do nosso grupo que fazia história da matemática no Brasil, história da matemática em Portugal, mas as nossas histórias se confundem, as nossas histórias vão juntas. Nós resolvemos fazer esses encontros onde a gente discute problemas comuns. Esses problemas comuns vão desde o tempo do descobrimento, o achamento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, até os momentos mais recentes, os momentos atuais e mais recentes, no qual a figura de José Sebastião e Silva foi muito, muito importante para nós. Não diretamente, ele não esteve aqui participando de atividades importantes, como é o caso do Antônio Monteiro, do professor Rui Gomes, do Morgado, do Pereira Gomes e do Salar Nunes, que estiveram presentes, do Remy Freire, que estiveram presentes e participando ativamente do nosso dia a dia. O Sebastião Silva veio de maneira, até certo ponto, indireta. E eu lembro, desde os meus tempos de faculdade, quando eu fazia o curso de matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, nos cursos de análise funcional, cujo um dos principais pessoas trabalhavam mais. Nós temos uma tradição aqui no Brasil de funcionais analíticos vindos pelo Luigi Fantapié, que esteve no Brasil antes da guerra e praticamente deu início à pesquisa em matemática pura aqui em São Paulo. E nessa pesquisa um dos pontos fortes era a teoria, os funcionais analíticos. E depois foi embora, acabou a guerra e tal. Quando eu entrei na faculdade de filosofia para fazer o curso de matemática, em 1950, ainda o eco do trabalho dos italianos era muito forte e, em particular, a área de funcionais analíticos era muito cultivada. E eu sempre lembro nas minhas aulas do professor Cândido da Silva Dias e Omar Catunda, e um jovem que estava começando se iniciando em pesquisa matemática, já com trabalhos publicados, etc., Domingos Pisanelli, que falavam muito na importância de um matemático
português, José Sebastião e Silva, que também se interessava muito pelos funcionais analíticos. Eu acredito que, tenho lembrança de ter visto inclusive uma apostila sobre funcionais analíticos dele, mas não tenho. E a importância e uma coisa que se chamava espaços de Silva, introduzidos pelo Sebastião e Silva. E esses espaços de Silva foram bem trabalhados, sobretudo pelo Domingos Pisanelli. O Domingos Pisanelli, eu acredito que o Leopoldo Narbi também trabalhou um pouco, mas o Pisanelli publicou um número grande de trabalhos sobre Silva Spaces e foi uma área importante de pesquisa aqui nos anos 50, 60. Eu não participei disso, simplesmente ouvi, sabia disso e me encaminhei para uma outra área de análise, que foi o cálculo das variações, não muito desligado do que se fazia em geral em análise funcional, cálculo das variações numa linha também bem ligada à análise funcional, que era do De Giorgi e Cecconi, que eram discípulos do Tonelli, do famoso analista Tonelli, Leonida Tonelli, e o Giorgio Cecconi e o Ennio De Giorgi foram, até certo ponto, meus mentores no início da busca dessa área de pesquisa, cálculo e variações, e eu fiz o meu doutorado sob a orientação do professor Giorgio Cecconi em cálculo das variações. E a linha de pesquisa com que eu trabalhei era uma linha das chamadas superfícies generalizadas, curvas generalizadas, superfícies generalizadas em geral, generalizadas em dimensões superiores, de Lawrence C. Young, de um matemático inglês radicado nos Estados Unidos, Young, e o enfoque dele era trabalhar com alguma coisa que se assemelhava muito à teoria das distribuições. Então, os espaços, as curvas generalizadas, as superfícies generalizadas, eram mais ou menos no tipo de distribuições. E, bom, essa é a minha pesquisa. Nós tivemos já no início antes mesmo de entrar em pesquisa, como aluno do curso de graduação em matemática, nós resolvemos fazer uma revista nós tínhamos aqui em São Paulo uma revista muito importante, que era o Boletim da Sociedade de Matemática de São Paulo. Essa Sociedade de Matemática de São Paulo era a sociedade muito ativa aqui no Brasil, e o boletim era um boletim de muito bom nível, e esse boletim era de certo modo associado à Summa Mathematica Brasiliensis, que foi inspirada por Antônio Monteiro e André Veio e outros. Bom, os alunos, do qual eu era um dos alunos, achávamos que, claro, essas revistas são muito boas, mas revistas de pesquisa e matemática pura. E pensávamos que seria interessante ter uma revista que fosse mais acessível aos iniciantes, aos mais jovens, e uma revista de bom nível, mais acessível. Era comum, nós tínhamos na nossa biblioteca uma revista portuguesa, que era a Gazeta de Matemática. E sabíamos que estava no Brasil, nos fundadores, que era o professor Zaloar Nunes, lá em Recife. E até certo ponto,
inspirado por essa revista e ouvindo conselhos do professor Salvar Nunes, nós fundamos uma revista chamada Notas de Matemática e Física. Infelizmente foi uma revista que só durou 3 números, porque depois muda a turma na faculdade, aqueles que estavam entusiasmados em fazer essa revista acabam saindo e os outros mais jovens que entram não assumem a coisa e a revista só teve 3 números. Mas o importante desse fato que eu estou relatando é que ela nos aproximou do professor Salvar Nunes e em consequência, de outros portugueses que estavam em Recife. Em seguida, eu, claro, terminei meu curso, fiz a minha pesquisa, aí falo da minha situação, fiz a minha pesquisa em cálculo de variações, com as superfícies generalizadas, que, como eu disse, eram parecidas com distribuições. E nós tivemos o colóquio brasileiro de matemática. O primeiro foi em 1957, em Poços de Caldas. O segundo também foi em Poços de Caldas. O terceiro foi em Fortaleza, no Ceará. E depois voltou para Poços de Caldas. E cada 2 anos nós temos o Colóquio Brasileiro de Matemática, que muitos de vocês devem ter participado de alguns desses colóquios. Bom, nesse primeiro colóquio eu conheci os matemáticos portugueses, o Pereira Gomes, conheci bem o Salvar, o professor Rui Gomes, e em particular com o professor Rui Gomes, eu desenvolvi um bom relacionamento, explicando para ele o que eu fazia e quais eram as minhas, em que direção ia a minha pesquisa, que era muito próximo ao que ele estava muito interessado, e deu cursos disso, etc., de teoria das distribuições. E ele me falou do colega dele, o Sebastião Silva, que também tinha muito interesse em distribuições, etc. E com isso, bom, acabou, terminou o colóquio. Quando cheguei em 1961, eu vou com uma bolsa do governo italiano, eu vou para a Itália para terminar, fechar a minha pesquisa para o doutorado, trabalhar com o professor Cecconi e com o Enio De Giorgi. Aí o professor Rui Gomes sugeriu que na volta eu parasse em Portugal e conhecesse o Sebastião Silva. E foi um conselho muito bom, porque isso me deu a oportunidade de entrar em contato com um matemático como o professor Sebastião Silva, mas não só matemático, uma pessoa notável. E com isso, essa é, vamos dizer, a introdução à minha visita, a primeira visita a Portugal, que foi em 1962. Eu lembro que, claro, as relações Brasil e Portugal muito intensas, toda a nossa história é comum, e naquele período, no período do Salazar, que teve uma grande coincidência com o período do Getúlio Vargas aqui no Brasil, o regime era longe de ser um regime tranquilo. Era uma verdadeira ditadura com restrições enormes a pensamento, inclusive. Por isso, muitos portugueses vieram para o Brasil como exilados, de uma forma ou de outra como exilados, e contribuíram enormemente para a matemática brasileira. Nós tivemos, é meio irônico dizer, mas um certo benefício pela ditadura, graças à ditadura do Salazar, de receber
toda essa colaboração de matemáticos portugueses nos anos 50, 60 aqui no Brasil. As relações matemáticas vêm de muito tempo, obviamente desde o período da colonização, e se intensificam muito com Pombal, porque é uma coisa pouco trabalhada, mas quando Pombal faz a aula de comércio, uma das aulas de comércio propostas pelo Pombal seria em Belém do Pará. E é um estudo muito interessante do que ele propunha como aula de comércio para o Brasil e como que ele justificava a disciplina matemática da aula de comércio, que não chegou a ser implantada, mas foi um projeto bem elaborado e que infelizmente ainda não foi devidamente estudado pelos pesquisadores luso-brasileiros de história da matemática, mas merece uma dedicação mais ampla a maneira como ele encarava a importância da matemática no momento atual, que era final de 1700, início de 1800. Como ele encarava isso e o que significava a matemática como uma disciplina fundamental para a economia, porque a aula de comércio era um curso de economia. Muito interessante isso, mas a partir, claro, da vinda da família real aqui para o Brasil, vieram muitos matemáticos portugueses e aí se deu início à matemática aqui no Brasil, com a fundação da Escola Militar, onde estou o Joaquim, o Souzinha, o Joaquim Gomes Souza e outros e vários, muita influência portuguesa, que isso é muito bem estudado pelos pesquisadores. O Luiz Saraiva, por exemplo, tem uma obra enorme sobre a influência da matemática portuguesa, dos matemáticos portugueses, no início dessa matemática mais desenvolvida aqui no Brasil, nos cursos secundários, nos cursos universitários, etc., em 1800 e pouco, que é quando veio a família real e depois com a independência e início do Império. Então, essa relação é muito intensa, que é objeto de muitos dos nossos estudos nos luso-brasileiros, nos encontros luso-brasileiros. Esses seminários põem junto pesquisas que têm esse tipo de convergência. Bom, isso fecha e depois, no início do século XX, nós temos alguns matemáticos que também publicaram em Portugal alguma coisa, como Otto de Alencar, principalmente o Otto de Alencar, e depois a vinda dos italianos e, a partir de 1950, começa uma colaboração muito mais intensa com a vinda de Antônio Monteiro para o Rio de Janeiro e os quatro portugueses, o Zaloar Nunes, o Rui Gomes, o Pereira Gomes e o Morgado, que vão para Recife. E no Paraná, em Curitiba, nós temos a ida do Remy Freire, e com isso essa coisa se intensifica. Bom, aí como é que se dá o meu contato com esses matemáticos portugueses? Eu tive, quando era ainda aluno, com alguns colegas do curso de matemática, nós pensamos em fazer uma revista de matemática acessível a estudantes, a professores, e pensamos em criar porque havia um boletim da Sociedade de Matemática de São Paulo, que era uma revista muito boa, a Suma Brasilense de Matemática, que era muito boa, ambas com uma boa participação do Antônio Monteiro,
Mas eu achei que nós achávamos que uma revista mais elementar seria muito apropriada aqui no Brasil. E aí uma revista que nos chamou a atenção foi a Gazeta de Matemática, que pensava, puxa, se pudesse fazer uma revista desse tipo, seria muito bom. E quem era o responsável pela Gazeta de Matemática? O Zaluar Nunes, lá em Recife. E aí tivemos o conselho, alguns conselhos, indicações, sugestões do Zaluar Nunes para fundar a nossa revista Notas de Matemática e Física, que infelizmente durou pouco, só saíram 3 números. Mas isso foi uma boa oportunidade de aproximação com o grupo de matemáticos de Recife. E a grande aproximação se dá quando surge o Colóquio Brasileiro de Matemática. O primeiro deles foi em 1957, o segundo em 59, ambos em Poços de Caldas, o terceiro em Fortaleza e depois volta para Poços de Caldas. E cada 2 anos temos o Colóquio Brasileiro de Matemática. Com certeza, muitos de vocês participaram desses colóquios. E no Colóquio Brasileiro de Matemática, eu me aproximei muito do professor Rui Gomes. E com o professor Rui Gomes, me aproximei dele, ele foi muito receptivo a que eu contasse quais eram meu problema de pesquisa, que como é o problema de cálculo de variações com as superfícies generalizadas de Young, e que eram muito próximos à teoria das distribuições. A teoria das distribuições era um dos interesses do professor Rui Gomes na época, e aí ficamos, eu diria, fizemos um bom relacionamento, ficamos amigos, e quando chegou em 61, eu fui para a Itália com uma bolsa do governo italiano para completar o meu doutorado, sob a orientação do professor Jones Cecconi, e também ter uma orientação do Enio De Giorgi, que era uma parte integrante da minha pesquisa, os trabalhos dele eram parte integrante da minha pesquisa. E por sugestão do professor Rui Gomes, na volta ele falou, por que você não para em Portugal, já que está na Itália? Eu achei uma boa ideia e organizei a minha viagem para ir para Itália, fiquei o tempo todo lá, mas na volta, em 1962, eu resolvi dar uma parada em Lisboa, e a caminho do Brasil. E claro, tinha que fazer as viagens mais baratas possíveis, e o mais barato foi ir de Madrid para Lisboa de trem. E essa viagem de Madrid para Lisboa de trem foi muito instrutiva, no sentido de eu perceber a realidade dessas duas cidades, Madrid e Lisboa, cidades suntuosas, muito bonitas, mas muito pobres, com muita pobreza. E na estação, claro, viajando em classe barata, acho que era a segunda classe, a viagem de trem foi uma viagem confortável, mas deu aquela sensação de países muito pobres. Chegando em Lisboa, na estação central, logo me recomendaram uma pensão, acho que foi ali no Rossio, bem no Rossio, bem na praça, ou do lado da estação, uma pensão onde eu pagava pouco e bem localizada, e com isso eu pude visitar o centro da cidade, que me encantou. Me encantou quando eu vi a estátua do Dom Pedro I, quer dizer, Pedro IV, lá eu fiquei muito emocionado, e aquela cidade de Lisboa até hoje me fascina, é uma cidade linda. Linda, faz lembrar o Rio de Janeiro nos tempos que não existe mais, nos anos 40, 50, quando eu frequentava o Rio de Janeiro, parecia muito, muito Lisboa.
E Lisboa me deixou fascinado. Passados uns 2, 3 dias ali, olhando a cidade, conhecendo alguma coisa, fui procurar o professor Sebastião e Silva. E essa foi uma experiência notável. Eu acho que ele ficava na parte alta da cidade, a faculdade, e logo que eu cheguei, me apresentei, ele me esperava, e fui muito bem recebido, com um grande calor humano, cordialidade, muito gentil. E quando ele se interessou pelo que eu estava fazendo de pesquisa, e eu fiz um seminário, uma exposição ali para o grupo de matemáticos, e ele deu boas sugestões, os colegas. Isso para mim foi uma grande honra, porque, puxa, eu ainda nem tinha terminado o doutorado, nem era doutor, estava com a pesquisa pronta, e ser ouvido e comentado foi muito, muito gratificante. E conversa com ele, quer dizer, me falando muito sobre questões de ensino, estava naquela época em que a matemática moderna está aparecendo, tá? E ele me fez uns comentários muito, muito pertinentes dele sobre educação matemática, sobre história da matemática, e me convidou para almoçar. E esse foi um momento muito interessante. Ele me convidou e disse: vamos para um restaurante amigo, ali perto. Ele falou: amigo, esse restaurante é seguro. Eu fiquei assim meio surpreso. Ele falou: é seguro. Lá sabemos que não tem agentes da PIDE e nós podemos conversar mais francamente. E me levou lá e pegamos numa mesa discreta, e ele deixou bem claro que um ambiente assim era muito importante para a gente conversar, sobretudo recebendo um estrangeiro e tal. Havia uma grande desconfiança e fiscalização da PIDE muito, muito intensa. Isso me deixou... Foi uma experiência interessante de ver como a situação de fato era tensa. Quer dizer, eu sabia por relatos dos portugueses que haviam vindo para o Brasil, mas ali, estando lá em Portugal, sentindo isso, foi muito, muito interessante. E aí conversamos, ele me alguns comentários políticos sobre como é que era a situação, quais eram os grandes problemas que eles enfrentavam, sobretudo com relação às universidades. E aí toquei no assunto das colônias, mas ele não deu tanta importância. Quer dizer, a impressão que eu tive é que colônia era considerado parte de Portugal. Quer dizer, o problema maior era mesmo a situação política que eles estavam vivendo. E foi muito, muito interessante. Numa outra ocasião, aí nós conversamos sobre teoria das distribuições, que era uma coisa muito ligada à minha pesquisa, e ele me comentou muito sobre o Mikuzinski, polonês, que tinha um enfoque interessante. De fato, depois eu acabei indo para a Polônia, encontrei o Mikuzinski e me referi ao Sebastião Silva, e foi um contato matematicamente interessante, não determinante na minha pesquisa. Interessante porque as sugestões excelentes do ponto de vista de educação, que me interessava relativamente pouco na época, e história da matemática também, comentários muito interessantes, mas o que mais me marcou foi a grandeza dessa pessoa, a sua percepção do que é do estado do mundo, da importância política, da importância das universidades, da importância de se viver num regime de liberdade e não sob opressão, como ficou bem claro que é o que estava acontecendo naquela época. Eu guardo desta visita boas memórias, primeiro por conhecer
Sebastião e Silva, segundo por conhecer Portugal e sentir pela primeira vez como nós somos parte de Portugal, como eu me sinto bem lá até hoje, e como nós podemos pensar num mundo em dimensão muito maior do que aquela limitada pelas fronteiras dos países. Nós somos uma humanidade e isso ficou muito claro nessa minha visita. Mais uma vez agradeço esse convite, fiquei muito honrado em ter essa oportunidade de falar com vocês. Não vou agradecer nominalmente a todos os organizadores, mas em particular não posso deixar de agradecer aos meus companheiros, o Luiz Saraiva e o Sérgio Nobre, por todo o apoio que tem me dado nesses anos da minha vida, que espero que continue a receber esse apoio deles e de todos vocês que estão aí. Muitíssimo obrigado.